que diz assim: ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho, é porque não é grande. Então, você pode até tentar fazer algo grande na sua vida sozinho, mas você fará algo muito maior se você fizer em grupo, se você fizer com as pessoas. Mas para isso você precisa se relacionar. Tem um provérbio africano que diz: você quer ir rápido, vá sozinho. Agora, se você quer ir longe, vá em grupo, vá acompanhado. E de fato, é isso. Se você quer ir rápido, pode caminhar sozinho. Não precisa de ninguém, você vai chegar talvez primeiro do que todo mundo. Mas se você quer chegar longe, aí você precisa andar acompanhado. Aí você precisa de um grupo de pessoas que esteja contigo, ao seu lado, caminhando com você. Então, meu querido, andar sozinho é um erro. Andar sozinho na vida cristã é um erro, porque a vida cristã, ela não se baseia na individualidade. A vida cristã não se baseia em estar no seu quadrado. A vida cristã não se baseia em estar isolado. A vida cristã não se baseia em cultuar Jesus na sua casa. Existe um movimento chamado desigrejados. Tem perdido a força, mas durante muito tempo tinha muita força, mas ainda tem. O movimento desigrejados diz que eu não preciso estar em uma igreja para adorar a Jesus, para servir a Jesus. E aí a pergunta que eu sempre faço é: então por que motivo Jesus instituiu a igreja? Então, por que motivo, antes de Jesus subir aos céus, ele disse: estejam em Jerusalém, esperem em Jerusalém? Ele poderia ter dito: vão cada um para as suas casas, vão viver a vida de vocês. Mas a ideia sempre foi estar em comunidade, sempre foi estar juntos uns com os outros. Na selva, os animais sabem disso. O leão, ele sempre anda em bando. O rei da selva, o animal mais temido, ele sempre anda em bando. Então, aquele que sabe da sua força, que sabe da sua capacidade, ele sabe algo, mesmo no seu instinto: a sobrevivência depende de estar em grupo. A nossa sobrevivência depende de estar em comunidade. Você não pode fazer nada na sua vida sozinho, isolado, como um ermitão. Você precisa de alguém para te levar num hospital quando você fica doente. Você precisa de alguém, muitas das vezes, para fazer algo que você não sabe fazer, que você não consegue fazer. Então, andar sozinho é um perigo, é um erro, e até os animais sabem disso. E olha, meu querido, eu quero te desafiar essa noite. Eu quero te desafiar a parar de andar sozinho. E você se ligar, se conectar com o máximo de pessoas que você puder esse mês, em nome de Jesus, amém? Faça esse propósito. Faça esse propósito de se conectar com alguém, de andar com pessoas, de se relacionar, de trocar ideias. Você não é uma ilha para viver sozinho, isolado, cercado de água, em que ninguém chega perto de você. Você é uma pessoa e pessoas são relacionais, amém? Então vamos nos relacionar, e durante todo o mês de fevereiro nós vamos estar falando sobre a cultura do relacionamento. Nós queremos gerar, queremos construir essa cultura do relacionamento. Leia comigo Atos capítulo 2, versos de 41 até o 47. Atos capítulo 2, verso 41 a 47, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente aos que iam sendo salvos. Você pode ler esse último texto? A igreja de Jerusalém, chamada igreja primitiva, ela em um só dia, ela passou de algumas dezenas de pessoas, que eram os 11 apóstolos, mais os discípulos que ainda estavam ali em Jerusalém, que acompanhavam Jesus, que estavam naquela casa, que receberam o Espírito Santo, um grupo de dezenas de pessoas talvez. Em um só dia, a igreja cresceu de um grupo de dezenas de pessoas para mais de 3.000 pessoas, em um único dia. A pregação de Pedro, a Bíblia fala que mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus e foram batizados. E a gente sabe que naquela época mulheres e crianças não eram contados. Então provavelmente o número era muito maior. Então imagine uma igreja com 11 líderes e do nada um grupo que estava começando a se formar passa então a ter milhares de pessoas ali, mais de 3.000 pessoas, e muitos ali haviam deixado suas terras, haviam deixado suas casas, haviam deixado seus empregos para estarem ali, porque eles haviam ido para a festa da Páscoa. Então o judeu, ele ia a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então naquele período ele deixava as suas atividades, deixava suas casas, deixava o campo, deixava o seu emprego e ia participar dessa festa religiosa, a festa principal do judeu. E ali eles permaneceram, porque houve um evento diferente. Jesus havia sido morto, ressuscitado, e no dia de Pentecostes, Pedro prega para aquelas pessoas, e aquelas pessoas não voltam para casa, eles permanecem em Jerusalém. Então eles abandonaram casa, abandonaram terras, abandonaram emprego, talvez famílias, para estarem ali juntos. Se você for ler todo o texto, você sempre vai perceber uma única coisa: eles estavam juntos. Tudo que eles faziam era juntos. Aonde eles iam, eles estavam juntos. Não era uma comunidade de pessoas isoladas, mas era uma comunidade de pessoas que andavam juntas. Agora imagine como que 11 apóstolos conseguiriam cuidar de tantas pessoas. Imagine como que 11 homens cuidariam de milhares de pessoas, de pelo menos ali 6 a 9 mil pessoas. Se a gente for dobrar ou triplicar esse número, 11 homens, isso seria humanamente impossível, tanto naquela época quanto hoje em dia. Então, como que essa igreja era cuidada, como que essa igreja era tão forte? Porque no final do texto diz que eles contavam com a simpatia do povo e o Senhor ia acrescentando. Então, essa igreja, ela continuava crescendo. Essa igreja crescia ainda mais. E como cuidar, como lidar? Só havia uma maneira de cuidar de tantas pessoas ao mesmo tempo: estando sempre juntos. Estar juntos é um cuidar do outro. Estar sempre juntos é um cuidando do outro. Então, a maneira como a igreja de Jerusalém entendeu o seu crescimento foi permanecer em total contato um com o outro, em total comunhão um com o outro. Eu aprendo nesse texto 5 características de uma igreja relacional. 5 características de uma igreja que quer se relacionar.
5 características de uma igreja que tem o relacionamento como uma peça fundamental na sua vida, que tem o relacionamento como um fator crucial para o seu crescimento. Sem relacionamento não há crescimento de comunidade. Gente, esse negócio não acontece. Se queremos ser uma igreja crescente, se queremos ser uma igreja que cresce em todos os aspectos, precisamos primeiro crescer nos nossos relacionamentos. E a primeira característica de uma igreja relacional, a gente encontra no verso 42, que é: havia dedicação. O texto fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações. Dedicação. Se dedicavam a aprender juntos. Aquelas pessoas estavam acostumadas com toda a liturgia judaica. Aquelas pessoas estavam acostumadas com toda a ritualística do templo. Mas agora a Bíblia fala que eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos. Uma doutrina que eles aprenderam com o próprio Jesus. Uma doutrina que foi revelada a eles pelo Espírito Santo. Porque ao descer o Espírito Santo sobre eles, Pedro começou a pregar. Pedro nunca havia feito isso. Mas o Espírito Santo deu a ele poder e autoridade. Assim como o Espírito Santo dá a você poder e autoridade para isso. Assim como o Espírito Santo deu poder e autoridade a um homem que não era um homem letrado, ele era um pescador. Ele dá poder e autoridade para aqueles que buscam, para aqueles que ele mesmo quer conceder. Então aqui, essas pessoas se dedicavam a aprender juntas, crescer juntas, se dedicavam a aprender. Sabe, na época de escola, em que a gente tinha alguma dificuldade na matéria, tinha sempre aquele amiguinho que era bom em algo que a gente não era, não é verdade? Aí o que a gente fazia? Antigamente, não sei se hoje em dia ainda é assim, a gente ia para a casa do amiguinho para poder estudar, senão a gente tirava nota baixa na prova, não é? Nossos pais trabalhavam, não tinham tempo para ficar ensinando a gente. E ali a gente ia para a casa do amiguinho, ali o amiguinho explicava para a gente, mas aí na mesma escola, no mesmo momento, tinha alguma matéria que a gente sabia. E aí a gente ensinava para o nosso colega, não é verdade? Então, juntos aprendiam. E na igreja de Jerusalém, eles se dedicavam. Olha, se você quer aprender alguma coisa, se dedique. Porque sem dedicação não há aprendizado. Gente, você não vai aprender por osmose, sabe? Você vai vivendo e você vai absorvendo o conhecimento. Não funciona dessa forma, não. Você precisa se dedicar. Você precisa estudar. Você precisa abrir a sua Bíblia. Senão você não vai entender. Então, essas pessoas se dedicavam, mas juntas. Então, você sabe aquela pessoa que ela tem sede de conhecer a palavra de Deus, mas ela não entende? Sente com ela e ensine. Você que sabe, você que tem algum conhecimento. Sabe aquela pessoa que tem vontade de aprender? Incentive ela a estar com você na EBD, aprendendo mais, conhecendo mais da palavra. Agora, não adianta a gente querer isoladamente aprender a viver como igreja. Viver como igreja precisa ser juntos. Aqui cada um se dedicava naquilo que o Senhor havia confiado. Olha o que o texto de Atos, capítulo 6, diz. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Chegou um momento em que a igreja estava tão grande que os apóstolos não conseguiam servir as mesas no momento da ceia. Então eles estabeleceram diáconos, estabeleceram pessoas, e eles disseram: vocês vão cuidar dessa parte e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Gente, numa igreja, se pessoas não se dedicarem ao seu chamado principal, se não gastarem tempo com isso, a igreja padece.
Porque o que estava acontecendo nesse momento? As viúvas estavam sendo deixadas de lado. Olha só, gente. Quando Deus te dá um chamado e você abre mão disso e não exerce o seu chamado, a igreja sofre. A igreja sofre. Alguém fica sem receber alguma coisa. Mas o Espírito Santo ele nos guia a cada um se dedicar naquilo que o Senhor confiou. Os apóstolos se dedicavam a ensinar e se dedicavam na oração, e os irmãos se dedicavam a cuidar uns dos outros. E aí a conta fechava, porque os apóstolos perceberam, não dá para fazer tudo sozinho, não dá para caminhar nessa toada que a gente está indo, é preciso que a gente levante pessoas, e a igreja recebeu essa liderança, recebeu essa liderança colocada pelo Espírito Santo, pessoas dedicadas, homens dedicados. E mais à frente a gente aprende sobre a vida de Estevão, que foi um desses homens, dedicado ao Senhor, dedicado à igreja, mas ele também estava junto com essas pessoas. Então você tem algo da parte de Deus, que precisa ser usado para abençoar a igreja. Você tem uma arma poderosa dentro de você, é o Espírito Santo, que te concede dons, que te concede capacidade. Então use isso para a edificação do corpo de Cristo. Use isso para que a igreja seja abençoada. E aqui o texto, só no verso 42 ainda fala, e se dedicavam à comunhão. O termo comunhão é koinonia. Koinonia é um termo grego, uma palavra grega conhecida na igreja, falada. Tem igreja que tem o nome de koinonia, tem grupo que é chamado de koinonia. É uma palavra muito conhecida, mas o seu significado muitas das vezes é esquecido. Koinonia significa participação conjunta. Então a comunhão é uma participação conjunta. Comunhão não é simplesmente estar sentado ao lado de uma pessoa. Então, Juniel pode estar sentado um do lado do outro, mas não estarem em comunhão. Podem estar no mesmo ambiente, mas não estarem em comunhão. Então, estar em comunhão é ter uma dedicação para poder então viver em comunhão. Havia uma dedicação dessas pessoas em estarem juntos, para que pudessem viver juntos. Olha só essa frase que eu escrevi. Não existe comunhão sem um esforço intencional de querer estar na presença dos irmãos. Olha, gente, não existe. Não existe comunhão se você não tem um esforço intencional para estar na presença das pessoas. Você acha que o que você está fazendo hoje aqui é comunhão? Você só está sentado do lado de alguém. Você só está sentado do lado de alguém. Comunhão não é estar sentado ao lado. Comunhão não é simplesmente frequentar o mesmo culto, a mesma igreja. Comunhão é estar junto, participando um da vida do outro. De fato, não dá para ter comunhão com todo mundo, 100%. O tempo todo. Mas em algum momento você precisa falar com essa pessoa. Em algum momento você precisa externar, tentar entender a vida dessa pessoa. Agora imagine uma igreja de mais de 3.000 membros, que era a igreja de Jerusalém. É possível ter comunhão com todo mundo? Não, é claro que não. Mas cada grupo tinha comunhão consigo mesmo. E quando os grupos se reuniam, eles já estavam acostumados com essa participação conjunta, então eles se davam bem, eles conviviam bem. Havia problemas? É claro que havia problemas. Mas eles conviviam juntos, eles eram acostumados a estarem juntos. Havia dedicação para que pudessem ter momentos de oração e de refeição. Aqui fala que eles se dedicavam às orações. Ou seja, oravam juntos, gente. Um orando pelo outro. Um orando com o outro. Mas olha o que fala. Eles também se dedicavam no partir do pão. Sabe o que é isso?
É simplesmente você convidar uma pessoa para almoçar na tua casa. É simplesmente você se convidar para almoçar na casa de alguém. Amém? Se convide para almoçar na casa de alguém, gente, é sério. Se convide. Fala assim, fulano, quero almoçar contigo na sua casa. Quando que eu posso ir lá? Faça isso essa semana. Se convide. Fala, fulano, eu vou almoçar na sua casa. Que isso, Renan? Isso é falta de educação. O que Jesus falou com Zaqueu? Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou almoçar na tua casa. Intencionalidade na comunhão. Comunhão é querer participar junto, não simplesmente estar no mesmo ambiente. Jesus poderia muito bem ter falado, Zaqueu, desce daí que eu quero conversar contigo. Mas Jesus queria ter um relacionamento profundo com Zaqueu para transformar a vida daquele homem. E o que Jesus falou? Desce porque eu vou comer na tua casa. Desce porque eu vou almoçar com você. Desce porque eu vou estar contigo. Então se convide. Se convide para estar na casa dessa pessoa. Mas não por causa da comida, gente. Às vezes não tem comida, leve você a comida, amém? Mas participe desse momento de intimidade. Participe desse momento de estar junto. E aqui a igreja fazia isso. Eles partiam o pão juntos. Mas isso era uma dedicação. É esforço. É você insistir nisso. De novo, não seja uma ilha presa, sozinho, solitário, mas abra a sua vida para que pessoas possam entrar. Eu não estou dizendo que você tem que abrir sua vida para todo mundo, gente, não é isso. Mas também não seja um iceberg, uma pedra de gelo. Abra a sua vida para que pessoas possam participar dela. Tem muita gente que vai abençoar a sua vida se você deixar ela entrar na sua vida. Se você deixar ela entrar na sua casa. Eu recebo pessoas na minha casa, a gente adora receber gente lá em casa. Então receba pessoas na sua casa, faça isso. Segunda questão, segunda característica de uma igreja relacional. Havia temor naquela igreja. Uma igreja relacional é uma igreja que tem temor. No verso 43 fala, e todos estavam cheios de temor. Olha, meu querido, jamais perca o temor. Jamais. O temor, ele é o nosso freio. O temor é o que nos freia. O temor, ele para as nossas atitudes pecaminosas. O temor, ele para as nossas atitudes quando nós vamos, fazer algo contra o nosso irmão. Olha o que Provérbios, capítulo 6, vai dizer. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 6, 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas ele detesta. Em outra versão, e a 7ª ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras. E aí vem o que o Senhor abomina. E aquele que provoca discórdia entre irmãos. Se eu temo a Deus, eu devo me esforçar para conviver bem com todos os irmãos. Mas quando esse tipo de coisa acontece no nosso meio, não é só o nosso irmão que fica chateado com a gente, mas Deus, ele não gosta dessas coisas. Aqui fala que ele odeia, e ele abomina, ele detesta. Agora perceba que todas essas coisas, todas essas 7 coisas, são ataques diretos ao nosso próximo. São ataques diretos a pessoas. Língua mentirosa, ou seja, pessoa que mente para outra, pessoa que inventa algo do outro. Mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos. Às vezes a gente não fala, mas o nosso coração maquina o mal contra o outro. O nosso coração vai maquinando coisas contra o outro. A testemunha falsa que espalha mentiras. Testemunha que vai espalhando mentiras de pessoas.
E aí vem o último, que muitas vezes eu lia e entendia errado, achando que aquele que provoca discórdia entre irmãos, eu pensava assim, eu não posso causar discórdia. Mas não é eu causando discórdia com o Glaucio, mas é eu fazer com que o Glaucio tenha uma discórdia com a Alessandra. Aí talvez a gente pense assim, mas a gente não faz isso, a gente é igreja. Sabe quando uma pessoa vem falar de alguém para você, e ela começa a falar desse alguém para você, e você começa a ficar com raiva desse alguém, e você começa a ficar incomodado com esse alguém, essa pessoa plantou uma discórdia no seu coração. E o Senhor abomina isso. Você precisa fazer isso com essa pessoa. Você não pode deixar essa pessoa assim. O Senhor abomina. O Senhor detesta. Nós fomos chamados para sermos pacificadores, não para sermos criadores de discórdia, criadores de contenda. E o relacionamento só será construído se nós entendermos que essas coisas no texto de Provérbios são ações diretas contra os nossos irmãos. Mas quando nós fazemos isso, sabe o que é? Falta o temor a Deus. Porque Deus está odiando, Deus está detestando, Deus está abominando essas coisas. Isso é ou não é uma falta de temor? Temor ao Espírito Santo, temor a Deus, temor a Jesus. Então, uma igreja que quer ser uma igreja relacional é uma igreja que tem temor sobre essas coisas. Uma igreja que tem temor sobre isso, sobre as discórdias, sobre as contendas. Isso não pode ter no nosso meio. Agora, no verso 44, vem trazer uma terceira característica de uma igreja relacional. Diz que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Começa dizendo que estavam juntos, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, há aqui duas palavras. Estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí, de novo, eu falo contigo. Estar no mesmo ambiente não significa ter comunhão. Sabe por quê? Um casal que está com seu casamento à beira do colapso, à beira da separação, eles estão convivendo no mesmo ambiente todos os dias, dormem juntos na mesma cama, mas ali não há comunhão, porque eles não caminham juntos, eles não têm tudo em comum. Querem um seguir para um lado e o outro seguir para o outro. Estão juntos no mesmo ambiente, mas não têm tudo em comum. Então, uma igreja relacional, uma igreja que quer construir uma cultura do relacionamento, ela precisa entender que precisamos estar juntos, no mesmo ambiente, mas ter tudo em comum. Sabe o que é ter tudo em comum, gente? Não é se vestir igual, não é falar igual ao outro, não é ter as mesmas coisas com o outro, mas é ter o mesmo propósito. É ter o mesmo senso de propósito. Sabe por que um casamento acaba muitas das vezes? Porque cada um está com um propósito diferente. Enquanto um está com um propósito de querer manter o casamento, o outro está com um propósito de ficar solteiro o mais breve possível para mudar de vida. Um está com um propósito de guardar dinheiro, o outro está com um propósito de gastar dinheiro. Aí começa a ter briga por causa de dinheiro. Um está com um propósito, sabe, de ter momentos de lazer com as crianças. O outro está com o propósito de viver a sua individualidade. Percebe? Estou junto, mas eu não estou fazendo tudo em comum. Não tenho tudo em comum. E aí o que acontece? O casamento acaba. E o casamento acaba porque não há diálogo sobre essas coisas e porque algum dos dois lados quer a sua individualidade. Quer ter os seus caprichos atendidos. Aonde que uma família é preciso negar-se a si mesmo, sabe, chegar cansado do trabalho e brincar com o filho, porque senão você não vai construir um relacionamento com o seu filho, sabe, é você olhar para sua esposa e elogiar a sua esposa, levar a sua esposa para sair, porque senão o casamento vai esfriando,
A esposa honrar o marido. A esposa, cuidar do marido. Esposas, aprendam uma coisa. Todo homem é assim. Sabe o que o homem quer? Uma mulher que cuide dele. É o que um homem quer. Uma mulher que cuide. E homem, o que a mulher quer? A mulher quer um homem que cuide dela, que invista nela. Que seja romântico, na medida do possível. Eu sei que tem alguns homens que têm essa dificuldade. Mas construir um relacionamento de casal é assim. E na mesma proporção, construir um relacionamento em igreja, em comunidade, é a mesma coisa. Se não estivermos juntos no mesmo propósito, não dá certo. Vai querer um ir para o lado e o outro ir para o outro. Então não haverá comunhão. Haverá pessoas juntas no mesmo lugar, mas não tendo tudo em comum. E aí aqui é um segredo escondido nesse verso que diz que aqueles que criam em Jesus, essa é a peça fundamental. Essa é a chave. Porque se eu creio em Jesus como meu Salvador, eu vou querer obedecê-lo. E Jesus criou a igreja para ser vivida em comunidade. Jesus, ele andava com pessoas. Jesus, ele tinha os seus grupos de relacionamento. Os 70, a multidão, mas ele tinha também os 12, mas ele tinha 3 que ele andava mais perto, Pedro, Tiago e João. Então você precisa se relacionar com toda a igreja, com a multidão. Mas você precisa ter um grupo um pouco menor. Mas você precisa ter aquele grupo menor ainda, que são aquelas pessoas que você, no momento de angústia, diz, como Jesus disse no jardim, a minha alma está angustiada até a morte. Ele falou para o seu grupo mais íntimo. Então imagine você, se você viver na sua ilha, isolado de todo mundo, como que no momento da angústia você vai falar para alguém, eu estou angustiado até a morte? Então, ter alguém com quem compartilhar essas coisas faz com que a gente cresça, não só na nossa vida, mas também no nosso espírito. Então, tenha alguém com quem você possa contar, com quem você possa falar dos seus problemas, com quem você possa estar junto, com quem você possa estar ali em comunhão. Então, o segredo para a união da igreja é querer estar no mesmo lugar, buscando os mesmos interesses. Havia união. Havia união nessas pessoas, essa é a terceira característica. Havia união. Não era uma igreja de contendas e conflitos, mas era uma igreja unida. E essa união fazia com que a igreja crescesse cada vez mais. Fazia com que a igreja ela conseguisse avançar. Então, uma igreja que tem brigas e contendas, ela nunca vai subsistir, porque ela mesma vai se autodestruir. Mas uma igreja unida, mesmo com pensamentos diferentes, porque é saudável que a igreja tenha pessoas que pensem diferente. Eu adoro quando a pessoa fala para mim, eu penso diferente de você, eu discordo de você, mas eu estou com você. Isso é uma maravilha. Por quê? Vai chegar um momento que eu vou errar, essa pessoa vai falar, olha, dá agora para seguir aquilo que eu acho que é o melhor, e vamos então. A gente já experimentou um lado, vamos experimentar o outro. A união é assim, gente. Agora, tem que ter tudo em comum, ou seja, tem que ter o mesmo propósito, tem que ter a mesma dedicação, tem que ter união. E na igreja de Jerusalém havia união. Agora no verso 45 a gente observa a quarta característica de uma igreja relacional. Uma igreja relacional é uma igreja onde havia ajuda. Verso 45 diz, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Primeira coisa que eu entendo, havia necessidades para serem sanadas nessa igreja. Como eu falei, não era uma igreja perfeita.
Pessoas tinham dificuldades. Lembra quando eu disse que as pessoas vinham para Jerusalém e permaneceram longe das suas casas porque estavam ali por conta da festa da Páscoa? Chega uma hora que o dinheiro acaba. Chega uma hora que falta o recurso. Então as pessoas voltavam para suas casas, vendiam ali as suas terras, um pedaço de terra, trazia o dinheiro, colocava aos pés dos apóstolos para sustento de toda a comunidade. E fizeram isso durante muito tempo. Então havia necessidades para serem sanadas. Eles se preocupavam com a necessidade do irmão. Eles se preocupavam em estar ali sanando aquele problema. A Bíblia não fala as necessidades, mas a gente sabe que tinha necessidades, porque aqui fala sobre isso. Eles distribuíam esses bens. Então, a necessidade aqui não era resolvida somente pelos apóstolos. Os próprios irmãos vendiam os seus bens para resolver as necessidades da comunidade. Os próprios membros faziam isso. Olha, gente, a gente está precisando de dinheiro, então vai. Barnabé vendeu um terreno. Aí teve um problema de um casal, Ananias e Safira, que fizeram isso para ganhar um prestígio. Eles reteram uma parte do dinheiro. E ali Pedro disse: olha, se o dinheiro não era de vocês, por que vocês não ficaram então com tudo? Por que mentir ao Espírito Santo? Ou seja, não era algo obrigatório naquela igreja. Os apóstolos não falavam assim: gente, vamos começar todo mundo aí voltar para casa, começar a vender terreno aí, vender lote para trazer dinheiro aqui para a gente. Não. Era algo do coração. As pessoas faziam isso porque queriam fazer. As pessoas faziam isso porque elas entendiam. Tem uma frase que eu coloquei que diz assim: diante da necessidade do irmão, não devemos esperar ou achar que alguém deve fazer algo. Faça você mesmo o que precisa ser feito. Então existe uma necessidade. A gente não precisa esperar alguém resolver essa necessidade. Faça você. Faça você. Então as pessoas não esperavam Pedro virar e falar assim: ô fulano, vai, vende o que você tem e traz o dinheiro. Não, mas eles faziam de bom grado. Eles identificavam as necessidades das pessoas e com isso eles sanavam essas necessidades. Então, uma igreja relacional é uma igreja que tem esse cuidado em ajudar uns aos outros. E olha, meu querido, eles pagavam um preço para abençoar quem precisava. Eles pagavam esse preço. Sempre terá um preço para fazer o bem. Sempre terá um preço. E nem sempre ele é financeiro. Porque às vezes quando é financeiro é muito mais fácil, né? Você pega lá o dinheiro e fala assim: cara, toma aqui o dinheiro, resolve o teu problema. Às vezes o preço é muito maior do que o dinheiro. Às vezes é aquele dia que você tem para descansar. É aquele dia que você tirou para descansar. E aí liga uma pessoa e fala assim: cara, estou precisando de ajuda. Você: meu Deus do céu, estou aqui deitado, estou aqui com a minha família. Mas o irmão precisa de você. O irmão precisa da sua ajuda. Um pastor, ele conta um testemunho. Ele morava num apartamento e de repente um irmão da igreja liga para ele. Ele morava no outro bloco. Ele fala assim: ah, pastor, eu estou passando por um problema, eu queria conversar com o senhor, mas já era tarde da noite. Ele falou assim: irmão, já está tarde, faz o seguinte, amanhã de manhã eu vou na sua casa e a gente conversa. Não, tudo bem, pastor, tudo bem. Aí desligou o telefone. Na manhã seguinte, aquele pastor acorda para poder ir na casa do irmão e quando ele está se preparando, ele recebe uma ligação dizendo que aquele irmão havia se suicidado aquela noite. E esse pastor conta: eu nunca mais deixei de atender a necessidade de alguém. E aí a gente deve pensar assim: ah, mas ele era pastor. Não. Aqui a Bíblia fala que todos nós devemos atender a necessidade da maneira como nós pudermos, da forma como nós conseguimos. Talvez ele pudesse ter ali mesmo no telefone, conversado com aquele homem, falado: olha, qual é o seu problema? Eu não consigo ir aí agora, mas vamos falar pelo telefone. Então a gente precisa criar formas e maneiras de ajudar. E nem sempre
É da maneira como a gente consegue, mas é da maneira como a gente vai tentando. A gente vai tentando, ou melhor, não é às vezes da maneira como a gente queria, mas é da maneira que a gente consegue. E aí a gente vai tentando melhorar a cada dia. Então, uma igreja relacional, ela olha para as necessidades e traz consigo uma ajuda. E traz consigo um refrigério. E traz consigo esse suporte a essa necessidade. Aqui nesse texto, esse suporte era um suporte financeiro. O exemplo que ele dá aqui no verso 45 é um exemplo financeiro. Mas não necessariamente tem que ser um exemplo financeiro, mas qualquer coisa que você possa fazer para ajudar alguém, faça. E não espere pelos outros, faça você. A hora é agora. A hora é quando a oportunidade bate à nossa frente. A hora é quando o irmão está diante de nós e ali a gente faz o que tem que ser feito. E ali nós fazemos aquilo que o Espírito Santo colocar no nosso coração. Ana, mas às vezes eu não sei o que falar. Senhor, bota a palavra na minha boca e vamos. E fale. Porque às vezes aquela pessoa não quer nem ouvir nada. Às vezes aquela pessoa só quer um abraço. Às vezes aquela pessoa só quer a presença de alguém. Às vezes aquela pessoa só quer estar com alguém. Às vezes aquela pessoa só precisa da presença de alguém ali, mesmo que esse alguém não fale nada. Então, uma igreja relacional é uma igreja que ajuda. Mas no verso 46 vem a quinta característica de uma igreja relacional, que é uma igreja onde há proximidade. No verso 46 diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Primeira coisa, eles estavam juntos no templo. Quando os irmãos se unem em um propósito, o sobrenatural é movido. Eu creio nisso, gente. A gente leu esse texto, Mateus 18, de 19 a 20. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. É a união de pessoas movendo o sobrenatural. Pois se onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então essa ideia de viver isolado na vida cristã não existe. Porque ali fala 2 ou 3, ali eu estou. A presença de Jesus está onde a igreja se reúne como comunidade, mesmo que essa igreja seja um número de 2 ou 3 pessoas. Então, igreja é a união de pessoas. Igreja é a união de gente. Igreja não é um prédio, igreja não é uma denominação, igreja não é um nome, igreja não é uma marca, igreja não é uma empresa. Igreja são pessoas reunidas em um único propósito: a glorificação de Jesus, a glorificação de Deus. Isso tem a ver comigo e com você. Isso não tem a ver em ser batista, em ser assembleano. Isso não tem a ver em ter um prédio grande, um prédio pequeno. Isso tem a ver com pessoas que estão unidas em um único propósito. Eles estavam juntos no templo. A Bíblia faz questão de dizer isso, eles estavam juntos. Eles iam juntos ao templo todos os dias. Era uma realidade distinta, diferente, mas eles estavam juntos. Sabe, nós precisamos estar juntos no templo. Nós precisamos estar juntos nas casas. Nós precisamos estar juntos como comunidade. E aqui diz que eles estavam juntos também partindo pão na casa uns dos outros. Eu já falei aqui, se convide, sabe por quê? A sua casa é um lugar de bênção. A sua casa é um lugar de comunhão. A sua casa é um lugar de alegria. A sua casa é um lugar de sinceridade. Está aqui no texto, dizendo sobre tudo isso.
estavam com alegria, participavam juntos das refeições com alegria, sinceridade de coração. Então a sua casa é um lugar de alegria. Então receba pessoas e celebre com eles essa alegria. A sua casa é um lugar de sinceridade. Então receba as pessoas com seu coração sincero. Não receba uma pessoa porque eu estou falando para você receber. Receba uma pessoa porque você quer receber essa pessoa na sua casa. E eles experimentaram esse mover sobrenatural através dessa união. Olha, meu querido, experimente criar momentos junto com algumas pessoas. Experimente se aproximar de alguém. Use esse mês que nós vamos falar sobre relacionamentos para você se aproximar de alguém. Experimente criar laços fortes com aqueles que vão sonhar com você. Experimente sentar com alguém para sonhar igreja. Experimente sentar com alguém para sonhar o seu ministério. Experimente sentar com alguém para sonhar os seus planos de vida pessoal. Mas experimente compartilhar isso com alguém. Experimente sentar com pessoas e criar um relacionamento forte e poderoso. Saia dessa bolha, saia dessa ilha e vá para um relacionamento profundo com pessoas. Abra a sua vida, abra o seu coração para que pessoas possam estar contigo. Igreja é lugar de comunhão. Igreja é lugar de relacionamento. Igreja é lugar onde pessoas estão sempre juntas, no mesmo propósito, na mesma direção. Uma igreja relacional é uma igreja que tem comunhão. E como eu disse, comunhão não é estar junto no mesmo lugar. Comunhão é participar dessa união. Comunhão é estar conectado. Comunhão é ter participação na vida um do outro. Agora nós vamos celebrar o momento da ceia do Senhor, que é a maior representação de comunhão que nós temos na cristandade. A ceia do Senhor é o momento em que a igreja de Jesus celebra a comunhão. A ceia é o momento em que a igreja de Jesus exercita a comunhão. A ceia de Jesus é um memorial onde Jesus Cristo celebrou um momento de comunhão com aqueles que estavam com ele o tempo todo.